professor Bento Medeiros Ferreira foi nosso ministro entre 23 de julho de 76 e 17 de outubro de 77, antes de eu ter entrado para o Ministério. E já lá vão, desde que eu entrei, 30 e tal anos, o que me faz refletir um pouco sobre a idade que eu, entretanto, já tenho. Mas o professor Medeiros Ferreira marcou um período importante da nossa vida e do nosso Ministério e vem hoje falar sobre outro grande ministro dos estrangeiros, que foi o Dr. Mário Soares, que depois da democracia em Portugal marcou definitivamente as nossas opções fundamentais em matéria de política externa, não só em relação à África, como também em relação à Europa e em relação ao resto do mundo, onde Portugal acabou por se integrar finalmente depois de dezenas de anos de isolamento. Sr. Professor, muito obrigado. Não direi mais nada, apenas gostaria de passar a palavra ao Dr. Manuel Franco para fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Embaixador Almeida Ribeiro. Muito obrigada pela vossa presença aqui. Agradeço especialmente ao nosso orador de hoje, o Dr. José Medeiros Ferreira, a disponibilidade para vir partilhar connosco a sua leitura dos acontecimentos numa fase, enfim, sobre um personagem que teve várias fases, não ia dizer sobre uma fase, mas na verdade é algo mais vasto. No entanto, eu vou-me cingir a uma curta apresentação do nosso orador, porque justamente como o nosso secretário-geral acabou de dizer, já lá vão muitos anos e o eleitor é ingrato e, portanto, vamos aqui recordar muito rapidamente algumas etapas da biografia rica do professor Dr. José Medeiros Ferreira, antigo Ministro dos Estrangeiros. Também para o benefício de membros do corpo diplomático nesta sala e que com conhecimento de português, mas não conhecimento tão profundo da vida política portuguesa. O Dr. José Medeiros Ferreira distingue-se por uma longa vida de serviço público e de luta empenhada pela democracia e pela liberdade, simbolicamente reconhecida com a Grande Cruz da Ordem da Liberdade que lhe foi concedida. Vindo dos Açores, onde nasceu, foi dirigente estudantil na Universidade de Lisboa entre 61 e 65, à altura em que foi expulso das universidades de Portugal pela sua atividade política. Foi depois candidato a deputado na lista da oposição democrática liderada por Mário Soares nos anos 60 e tendo depois sido refugiado político na Suíça até 74. Foi deputado à Constituinte em 75, foi várias vezes deputado à Assembleia da República, foi deputado ao Parlamento Europeu, foi deputado à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa entre 95 e 2005 e vice-presidente da mesma nos anos 99 a 2002. O professor Dr. Medeiros Ferreira tem também uma importante carreira académica que começou no exílio, com docência na Universidade de Genebra, onde recebeu o prémio Gustave Adolphe de História. Foi também professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, por onde se doutorou em História Política e Institucional Contemporânea, com uma tese sobre o comportamento político dos militares. Foi ainda presidente do Conselho Geral da Universidade Aberta. Hoje em dia é colaborador de jornais, de rádio e televisão assíduo, nomeadamente programas na TVI, onde certo vários têm o prazer de o ver regularmente, e tem também uma presença ativa na blogosfera, onde mantém uma frente ativa na diplomacia pública. É autor também de várias obras de História de Portugal, de História das Relações Internacionais, entre as quais obras sobre um século de problemas das relações luso-espanholas, 1988, a visão de Portugal no mundo, os próximos 20 anos, da Fundação Carlos Gulbenkian em 88, Portugal na Conferência de Paz, Paris 1919, Portugal em Transe, o volume da História de Portugal de José Matoso, a Nova Era Europeia de 99 e 5 regimes na política internacional, para além de obras sobre os Açores e a vertente atlântica ligada aos Açores e Portugal. Sobretudo, foi secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros no 6º Governo Provisório, sendo ministro Melo Antunes, em 75, e depois ministro dos Negócios Estrangeiros do 1º Governo Constitucional, em 76-77, como já foi dito, sendo responsável pela rapidez do pedido de adesão de Portugal à então CEE em março de 77. E é aqui que eu gostaria de destacar a importância de José Medeiros Ferreira e a forma como fez então, naquela época, diferença a sua presença no Montenegro. Com efeito, e a meu ver, foi o ministro da ruptura com a continuidade, uma continuidade que permanecia entre o tempo da
política africana da guerra colonial e a política da descolonização. Pois a preocupação que então se destacava nas forças políticas dominantes no poder era como não perder a África, como fazer, o que fazer para manter, se não já Portugal em África, pelo menos África em Portugal. Eram os tempos da terceira via, com muitos diplomatas, militares, empenhados num inefável não alinhamento, tendo Portugal chegado a ter estatuto de observador na Cimeira dos Não Alinhados. Nesta altura, Medeiros Ferreira livrou valente combate pela inserção política de Portugal na Europa, no mundo dos valores da democracia e da liberdade. Era uma altura em que todos os dias líamos no jornal que Portugal podia ter um papel aqui, podia ter um papel ali. Portugal estava desorientado, estava à procura de um papel. E foi esse o papel que o ministro Medeiros Ferreira entregou em Bruxelas em 1977. E por isso tem um lugar na história, associado a uma escolha política importante, à defesa de valores importantes, e vamos hoje ouvir falar sobre o Dr. Mário Soares, sendo que no mês de abril vamos ouvir falar sobre o José Medeiros Ferreira pela ex-ministra dos Negócios Estrangeiros, Teresa Gouveia. Tem a palavra. Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. Em primeiro lugar, felicitar o Instituto Diplomático e a sua diretora, a Dra. Bárbara Franco, pela ideia desta série de conferências cruzadas entre antigos ministros dos negócios estrangeiros. Acho uma ideia muito feliz, acho uma ideia que penso que se está a revelar fértil e, pelo menos, motivadora. Não lhe pude recusar essa participação. Pensei que o tema que me foi dado é um tema bastante delicado, já lá vamos. E também agradecer a presença do Sr. Secretário-Geral, o Sr. Embaixador Almeida Ribeiro, que, como foi dito por ele, já entrou nas suas funções quando eu, enfim, já me tinha despedido do Palácio das Necessidades. E quero dizer que, obviamente, não seja com muito gosto que a gente veja a continuação de uma certa política externa aprofundada pelos meios da melhor diplomacia. Portanto, agradecer esse convite. O convite foi, digamos, também feito com um tema. O tema era falar da passagem para o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Dr. Mário Soares. É desde logo um tema que apela à delicadeza, assim. Apela à delicadeza porque o Dr. Mário Soares foi muito mais, em termos políticos, do que Ministro dos Negócios Estrangeiros. Apela à delicadeza porque o momento também é delicado. Ainda ontem tive o gosto, a oportunidade de falar ao telefone do Dr. Mário Soares. Por acaso não deu direito a qualquer notícia, mas foi um momento, aliás, na continuidade, depois de grandes diferentes que marcaram os fins dos anos 70 e a década de 80, a partir dos anos 90, a minha relação com o Mário Soares é de grande, profundamente, estima, consideração, pelo menos, da minha parte, e penso que da dele também, pelas manifestações que ultimamente e durante alguns anos temos vindo a fazer em conjunto. A última nossa participação, uma participação eminentemente política, foi o Dr. Mário Soares que me telefonou há uns meses, talvez novembro, dizendo: Medeiros Ferreira, nós temos que pôr abaixo este governo. Claro que eu não vou utilizar esta sessão, vamos falar do Dr. Mário Soares como Ministro dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, dentro deste espírito de um antigo Ministro falar de outro antigo Ministro. Trouxe o papel. Gostava também de agradecer, obviamente, a presença de todos aqui. Vejo muitas caras conhecidas, muitas vezes, e quero saudá-las, reconhecê-las e
tem de estar connosco. O título da minha conferência, como foi solicitado pela Dra. Manuela Franco, mas temos que ter um título, e eu ocorreu quase de imediato o seguinte: Mário Soares, Ministro dos Estrangeiros, à procura do tempo perdido. E trouxe a intervenção escrita, não quer dizer, não façam umas divagações de vez em quando. Mário Soares chegou com pressa. Saltou de comboio em Santa Apolónia, como os republicanos regressados de França, mostrou-se à multidão de iniciados nas manifestações, estávamos em 28 de abril de 1974, abraçou quantos estavam à mão, dirigiu-se ao Palácio da Cova da Moura, onde o esperava o general António de Spínola. É o próprio que nos conta essa viagem e a chegada à estação de Santa Apolónia, lugar sagrado do culto oposicionista. E cito agora Mário Soares. Quando estava a responder aos jornalistas, Magalhães Godinho fez-me sinal para que me despachasse, dizendo ao ouvido que Spínola me esperava. Surpresa total. Por que tanta pressa? Pergunta Mário Soares. De facto, como acabaram de dizer aos jornalistas na conferência de imprensa improvisada da própria Gara, Mário Soares não conhecia o general Spínola, embora lhe houvesse enviado o livro de Portugal Baionet. O general Spínola não lhe dera, vou citar Mário Soares, não dera qualquer resposta, nem lhe tinha transmitido nenhuma opinião sobre o livro. Porém, há gestos que as circunstâncias podem fazer recordar e terem efeitos surpreendentes. Repare-se. Spínola apareceu na Cova da Moura. Abraçamos-nos apertadamente e uns momentos depois convidou-me a entrar no seu gabinete. A revolução está feita. Sinto-me feliz por o receber, diz o general Spínola a Mário Soares. A resposta de Mário Soares àquela subtil frase, segundo a qual a revolução estava feita, será dada 2 dias depois, a 1 de maio, quando declara, no grande comício realizado naquela data, no Estado, depois conhecido no Estado de 1 de maio, quando declara, o diretório, foi hoje, foi aqui, que derrubamos o fascismo. Mais tarde, Mário Soares acentuará algo sobre esta entrevista. O jornal Spínola recebeu-me a título de exilado antifascista, mas eu fiz questão de acentuar e de repetir que estava ali na qualidade de secretário-geral do Partido Socialista. Fim de citação. Entretanto, o Presidente da Junta de Salvação Nacional entregara-lhe as relações internacionais do novo estado de coisas nesse mesmo dia, 28 de abril de 74. Disse-lhe o general. Isto está um bocado empírico, mas é mesmo assim. A revolução necessita de imediato reconhecimento internacional. É preciso andar depressa. Você tem numerosas amizades na Europa e no mundo. É o homem que nos vai abrir as portas. Conto consigo. Fim de citação. Soares não hesita. Está disposto a aceitar todas as responsabilidades, desde que seja governo e o incipiente Partido Socialista com ele e através dele. Aceita ainda ser apenas ministro dos negócios estrangeiros do primeiro governo provisório e não fica ofuscado com o facto de alguns dirigentes partidários serem habilitados de ministros de Estado, como Sá Carneiro ou Álvaro Cunhal. Ele sabe que o país será praticamente ingovernável durante uns tempos e que os aspectos internacionais da Revolução Portuguesa necessitarão de um personagem de referência a quem governar. Para usar uma metáfora. Ao ouvir o Presidente da Junta de Salvação Nacional e ao aceitar o desafio lançado, Mário Soares sabe muito bem que a comunidade internacional e a portuguesa espera, em primeiro lugar, dele e de Portugal. Espera uma política de descolonização. Assente nos desenvolvimentos do princípio de autodeterminação, se não de independência rápida, para os principais territórios sob administração colonial.
a natureza do futuro regime político ainda não está em cima da mesa. Aliás, os trabalhos da Conferência de Helsínquia, que decorre neste período, deram mais importância à questão das fronteiras e do equilíbrio europeu do que à questão da qualidade dos regimes políticos internos em cada um dos Estados abrangidos por esta Conferência. Mário Soares, no seu livro de apresentação internacional, de Portugal Bayonnais, editado pela Calment Levy, em França, em Paris, em 1972, mostrara-se suficientemente duro e crítico em relação à política externa do antigo regime, mesmo na sua fase marxista. Ele já o havia declarado em outubro de 1965, no âmbito da campanha eleitoral, quando no manifesto da oposição democrática se afirmava que a guerra não era a solução para o problema ultramarino. Aliás, citando uma frase do então Tenente-Coronel Costa Gomes sobre a questão de Angola em 1961. Embora o manifesto fosse de 1965. Sustentamos que, sem demora, diz esse manifesto da oposição democrática, em 1965, portanto, 10 anos antes dessa evidência se tornar uma verdade política absoluta, sustentamos que, sem demora, é a solução política com base no princípio da autodeterminação aquela que se requer. Este manifesto ao país foi lido pelo próprio Dr. Mário Soares, que aliás o leu muito bem, porque é ele que tinha escrito, no Centro Republicano Mundo Machado, eu estava presente, era um jovem, estava lá a representar os jovens desta vez. Foi um grande momento político. No livro de Portugal Bayonnais, de 1962, no capítulo A Hora da Escolha, Mário Soares faz uma atualização dessas ideias e diz que o grande problema que bloqueia toda a vida política portuguesa, e não só política como económica, é a questão da guerra colonial. O pedido do Presidente da Junta de Salvação Nacional para Mário Soares ajudar no reconhecimento internacional da nova situação criada em Portugal não seria, pois, mais do que um prelúdio na entrada da matéria. Spínola criou o reconhecimento da Junta de Salvação Nacional. A comunidade internacional queria a descolonização. Mário Soares, a implantação de um regime democrático, pluralista, em Portugal. Por esta ordem. Não foram precisos 15 dias para que a questão do reconhecimento internacional da Junta de Salvação Nacional estivesse ultrapassada. A diligência de Spínola, junto de Soares, a 28 de abril, aparece a essa luz, menos candente, embora a entrevista tenha tido o seu efeito útil meses mais tarde. De uma maneira paradoxal. De qualquer maneira, Soares desempenhou cabalmente a missão que lhe fora confiada e que alguns efeitos vai produzir no futuro, sobretudo a partir dos acontecimentos de 28 de setembro de 74, quando o então Ministro dos Estrangeiros garantiu a normalidade do processo de transição para a democracia depois da renúncia do jornal Spínola. Estava Mário Soares em Estrasburgo, aonde se deslocara para discursar na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Assim, a Junta de Salvação Nacional não teve praticamente problemas no respeitante ao reconhecimento internacional do estado de coisas em Portugal. Nada de semelhante acontecer nesta altura que possa fazer recordar as dificuldades da Primeira República. Independentemente das formas diplomáticas invocadas, quando o primeiro governo provisório tomou posse, 14 de maio seguinte, a generalidade dos países com os quais a República Portuguesa mantinha relações diplomáticas havia já normalizado o poder político instaurado em Lisboa. Se é notada uma atitude de reserva por parte dos movimentos emanciparistas africanos e da Organização de Unidade Africana, já um porta-voz da NATO declara a 26 de abril que se trata de um assunto interno de Portugal, dos Estados Unidos, através do respectivo porta-voz do Departamento de Estado, não da matéria para comentários especiais.
A 27 de abril, o governo brasileiro reconhece a Junta de Salvação Nacional, seguindo-se o dia 28 à África do Sul e a 29 a Espanha, os Estados Unidos e a República Federal da Alemanha. Londres fará esse reconhecimento das novas autoridades portuguesas a 2 de maio, depois do encontro entre o primeiro-ministro Harold Wilson e Mário Soares, em Londres. Mário Soares sabe muito bem o que pretendem os militares dele nesse período de emergência política nacional e deixou por isso testemunhos para a história. Diz ele: não hesitei em partir no dia 2 de maio de 1974, quando me pediram que fosse explicar aos chefes de Estado europeus a importância das modificações em Portugal. No entanto, nesse dia, os meus amigos pressionaram para que ficasse em Lisboa, a fim de organizar o mais rapidamente possível as infraestruturas do Partido Socialista. E mais tarde, no livro A Árvore e a Floresta, dirá: interessa-nos sublinhar esse aspecto. Antes mesmo de ser Ministro dos Negócios Estrangeiros, parti para uma turnê nas diferentes capitais europeias, onde encontrei múltiplas personalidades, como Harold Wilson, Olof Palme e Willy Brandt. Também me avistei com o presidente Senghor, com o qual combinei o primeiro encontro com Aristides Pereira, em Dakar, para negociar o cessar-fogo na Guiné. Em Roma, encontrei o chefe do governo italiano e também o secretário de Estado do Vaticano, o Monsenhor Casaroli, e preparei nesta altura o reconhecimento da Revolução pelos países que não o tinham feito até então, como era o caso da Inglaterra. Fim de citação. Voltemos à entrevista com Spínola, quando Mário Soares se tornou, no dizer-te próprio, e volto a citar, no primeiro-ministro dos Negócios Estrangeiros da Revolução, antes mesmo de ser investido oficialmente nesse cargo. E houve, no final, uma rápida troca de pontos de vista sobre a descolonização. Ambos estão cientes, António de Spínola e Mário Soares, estão cientes que o principal problema não vai ser o reconhecimento, embora o Spínola estivesse preocupado com esse facto, mas vai ser a questão da descolonização. Aí apareceram as primeiras divergências, diz Mário Soares. Spínola fazia questão de distinguir autodeterminação e independência. Fim de citação. Na madrugada do 1 de maio de 74, o nosso protagonista confessa-se a Dominique Pouchin sobre como pensava lidar com Spínola sobre essa divergência. Que afastara Miller Guerra de dar o seu contributo ao jornal no primeiro governo provisório. É o próprio Miller Guerra que relata que não quis participar do primeiro governo provisório porque percebeu que havia uma diferente divergência entre o que o general Spínola pensava sobre a descolonização e o que ele próprio Miller Guerra pensava sobre o assunto. Mas claro, estamos a falar de uma personalidade vigorosa como Miller Guerra, mas não propriamente de um gestor político. Vejamos agora como é que Mário Soares encara esta questão. Diz ele a Dominique Pouchin sobre, na entrevista que dá no 1 de maio de 74. As suas ideias sobre a descolonização de Spínola, as ideias de Spínola, foram formuladas sob o fascismo, num tempo em que convinha ser prudente, mas nós saberemos convencê-lo de que é preciso ir mais longe. Fim de citação. E, de facto, a força das coisas levaria o general Spínola a mudar de atitude e a promulgar a Lei nº 774, de 26 de julho, com a qual se inaugura o processo de transferência de soberania entre Portugal e as colónias e se clarificam alguns pontos mais obscuros do programa do Movimento das Forças Armadas. O programa do Movimento das Forças Armadas proclamava uma série de princípios pacíficos para as relações externas da República. E cito: o governo provisório orientar-se-á em matéria de política externa para os princípios da independência e da igualdade entre Estados, da não ingerência nos assuntos internos de outros países e da defesa da paz, alargando e diversificando as relações internacionais
com base na amizade e na cooperação. Fim de citação deste parágrafo. No entanto, as maiores implicações imediatas para as relações internacionais estavam incluídas no outro ponto daquele programa em que se proclamava, e estou entre comas, a ler entre comas, o lançamento dos fundamentos de uma política ultramarina que conduza à paz. Fim de citação. Com efeito, e tendo em conta que o reconhecimento internacional do novo poder político em Portugal ficou assegurado logo na primeira semana depois do governo de Marcelo Caetano, pode-se afirmar que o primeiro ponto da agenda de Mário Soares era o de desbloquear o processo de descolonização, e os primeiros passos desta foram dados indiscutivelmente por ele a 2 de maio de 1974, quando se encontrou com Agostinho Bento, em Bruxelas. Cito de novo Mário Soares. Eu tinha, no entanto, outros trunfos na mão para fazer sair Portugal do vespeiro africano. Quando exilado, estabeleci contactos com os dirigentes nacionalistas que viriam a tornar-se muito úteis. Assim pude encontrar em Bruxelas Agostinho Neto, presidente do MPLA. O padre Guitar, homem importante da Igreja e membro da Comissão de Justiça e Paz, serviu de intermediário. Fim de citação. Mário Soares e Almeida Santos foram os políticos civis mais diretamente implicados na primeira fase das negociações para a transferência de soberania, em que do lado português se pretendia fundamentalmente o cessar-fogo nos territórios onde havia luta armada, e do lado dos movimentos de independência se almejava o rápido reconhecimento do direito a esta, consubstanciada numa transferência de soberania através desses movimentos emancipalistas, sem consulta popular prévia, como afirmou Almeida Santos, e agora cito Almeida Santos: queríamos, no primeiro momento, conduzir a descolonização por fases, tal como rezava o programa do MFA. Fim de citação. Mas as dificuldades em levar por diante tal metodologia foram intransponíveis, e pelo que se depreende dos testemunhos já publicados, nomeadamente por António Spínola, Almeida Santos e pelo próprio Mário Soares, foram os oficiais da MFA, além dos testemunhos dos oficiais da MFA, foram estes que decidiram ir mais depressa, dada a rápida deterioração da situação militar, sobretudo na Guiné e em Moçambique. Porém, é indiscutível ter a pressão internacional desempenhado também um importante papel na admissão do objetivo de uma independência rápida dos territórios ultramarinhos sob a administração portuguesa, através dos movimentos políticos já reconhecidos quer pela OA, quer pela ONU. A descolonização operada entre 1974 e 1975 não poderá ser cabalmente entendida sem se ter em conta essa pressão internacional. Mal toma posse como Presidente da República, o general Spínola recebe uma nota do Secretário-Geral da ONU, Kurt Waldheim, através da missão permanente de Portugal nas Nações Unidas, na qual se declara esperar, e cito, que o novo governo reconheça o direito à autodeterminação e independência, iniciando, com esse objetivo, negociações com os movimentos de libertação africanos para que a paz seja estabelecida sem demora. Fim de citação. Ainda em maio de 1974, uma missão da ONU, presidida pelo embaixador do Nepal, recolhe testemunhos sobre os alegados massacres de Ilhanu e solicita autorização ao governo de Lisboa para se deslocar a Moçambique. Por outro lado, a indefinição do primeiro governo provisório no seu programa leva o presidente da Comissão de Descolonização, Salim Salim, a declarar em finais de maio que o governo de Lisboa se pronuncia a favor da independência dos territórios coloniais e encetar negociações com os movimentos de libertação considerados verdadeiros representantes desses países. Estou a citar agora a tese de uma antiga aluna minha, a Aurora Almada. As condicionantes internacionais sobre as negociações bilaterais entre Portugal e os territórios ultramarinhos tomam mesmo aspectos aparentemente surpreendentes. Assim, o Brasil, em plena ditadura militar
e malgrado os laços especiais proclamados com Portugal, irá juntar-se ao grupo de países que reconhecem a República da Guiné-Bissau em junho de 1974, quando em Lisboa ainda se hesitava sobre as modalidades da autodeterminação a aplicar naquele território e decorriam negociações com o país AC, nas quais Mário Soares, como Ministro dos Estrangeiros, estava envolvido. E ainda a 16 de junho de 1974, a Organização da Unidade Africana recomendava aos países membros para não estabelecerem relações diplomáticas com Portugal até à solução do problema colonial. A queda do primeiro governo provisório em julho de 1974 deveu-se, aliás, em grande parte, à questão da descolonização. A formação do segundo governo provisório, 18 de julho deste ano, marca uma nova fase no processo de descolonização. Mário Soares transita como Ministro dos Estrangeiros para o novo governo. Este novo governo vai permitir uma maior presença de militares no Executivo e assiste, como já foi aqui referido, à rápida promulgação da Lei nº 7 de 74, foi a que terminou o artigo 1º da Constituição de 33. Era a única portuguesa que elencava de forma precisa os territórios sobre soberania nacional. É referida, as outras constituições não faziam, não é? A não ser quando se atribuíam aos reis as suas, enfim, o relato dos territórios que estavam subordinados. A referida lei constitucional destinou-se a esclarecer o ponto 8º do programa do MFA, admitindo o reconhecimento do direito à autodeterminação e independência e referia às competências dos órgãos de soberania na matéria, decretando que competia ao Presidente da República, ouvidos a Junta de Salvação Nacional, o Conselho de Estado e o Governo Provisório, praticar os atos e concluir os acordos relativos ao exercício do direito de independência. Em setembro será formada uma Comissão Nacional de Descolonização, sediada em Belém. Mário Soares havia começado as conversações com o país AC em Londres, e sublinha em Londres, com 2 reuniões, a primeira a 25 de maio e a seguinte a 13 de junho. A discussão apresentava-se delicada, já porque 82 países haviam reconhecido na ONU a independência da Guiné-Bissau a 23 de setembro de 1973, já porque o país AC pretendia haver reconhecido simultaneamente o direito de Cabo Verde à independência. Mas assim, Mário Soares afirma em 1976 que não fora a intransigência de António de Spínola e o acordado em Londres com o país AC a 13 de junho teria sido melhor do que o conseguido em Argel, em 26 de agosto seguinte. Como escrevi no Portugal em Transes, em 1994, o movimento das Forças Armadas irá ter um papel decisivo na definição dos interlocutores para as negociações de trégua, cessar-fogo, paz e transferência de soberania. Os militares privilegiaram como interlocutores necessários para o cessar-fogo os movimentos que tinham expressão armada nos territórios em guerra. Como esses movimentos não desligaram a questão do cessar-fogo da questão do acesso à independência, as transferências de soberania tiveram que passar por eles. Era também esse o entendimento da ONU e da Organização da Unidade Africana. Mas esse mesmo entendimento foi o que o secretário-geral da ONU, Kurt Waldheim, trouxe a Lisboa, e ainda estamos a falar das pressões internacionais, quando visitou Portugal entre 2 e 4 de agosto de 1974, e cujo entendimento ficou plasmado num comunicado conjunto. Esse comunicado conjunto de 4 de agosto diz que o governo português reafirmou as suas obrigações relativas à declaração sobre a concessão de independência dos povos e territórios coloniais, assim como aos concernentes dispositivos da Carta das Nações Unidas e da Resolução 1514 da respectiva Assembleia Geral.
A ONU aceitou cooperar com Portugal no processo de descolonização e na promoção do bem-estar social e económico das populações ultramarinas. O governo português comprometeu-se a garantir a unidade e a integridade de cada território, ou seja, a salvaguardar as fronteiras coloniais. Permito fazer aqui um resumo desta nota entre o governo português e o secretário-geral das Nações Unidas, a 4 de agosto, para dizer que a primeira vez que eu percebi que as Forças Armadas iriam largar a tese de Portugal Uno, que era a tese vigente no regime anterior, foi ao ler em Genebra, através do Diário de Notícias. Nessa altura não havia critérios jornalísticos. E, portanto, os jornais traziam as notas oficiais da íntegra, quer dizer, não havia meninos para mexer naquilo, para os parágrafos e tal. E então o discurso do general Costa Gomes, como governador-geral de Angola e comandante-chefe em Angola, no fim de 72, isso orientou para a chamada tese do Congresso de Aveiro. O discurso era muito interessante e, para quem tivesse cuidado a ler as pequenas diferenças, não é? Tudo isto residia em pequenas diferenças. Ele diz, penso que aos soldados, ou a toda a sociedade angolana, diz o seguinte: nós estamos aqui, nós somos as tropas expedicionárias, como diríamos, durante a Primeira Guerra Mundial, só para que os espíritos possam ver que as analogias são pertinentes. Nós estamos aqui para fazer respeitar a integridade territorial da Angola. E eu percebi. O general Costa Gomes diz à sociedade angolana que nós estamos aqui, deviam ser 50 quilómetros, não sei, para fazer respeitar a integridade territorial da Angola, e só da Angola, e só a integridade territorial, não a sua submissão à soberania ou à administração portuguesa. Há aqui uma diferença, não é? Porque, enfim, não são só os filósofos que são preciosos na linguagem, não é? Sobretudo quando se comandam 50 quilómetros. E, portanto, foi aí que eu percebi que o tempo que, enfim, não estou a falar da hierarquia intermédia das Forças Armadas, estamos a falar talvez de uns generais mais bem preparados, da elite, acho que posso dizer da elite portuguesa, não considero. Bem, portuguesa não. Agora, vamos continuar. Isto é importante, mas porque aqui sublinha esta nota do comunicado conjunto entre o secretário-geral da ONU e o governo português. O governo português declarou-se contra reconhecer a República de Guiné-Bissau como Estado independente, a celebrar imediatamente os acordos necessários à transferência da administração do território e dar completo apoio ao pedido de admissão do novo Estado como membro das Nações Unidas. Eu depois vou abreviar, mas acho que por enquanto é interessante. O governo português reconheceu especificamente o direito a Cabo Verde à autodeterminação e à independência e declarou-se disposto a acelerar o processo de descolonização do arquipélago. Embora o processo de descolonização de Cabo Verde seguia um modelo formalmente diferente do modelo que foi seguido para a Guiné, para a Angola e para Moçambique. Um modelo mais parecido com aquele que depois foi implementado, que talvez seja o melhor modelo dos processos de transferência de soberania, que foi o modelo de separação de uma empresa. Já havia muita experiência e, do ponto de vista formal, é talvez o modelo mais apurado. Mas não se trata aqui. Então, estamos a falar de papel mais neste contexto. Então, vamos passar à frente. O governo português obriga-se, quanto a Moçambique, a entrar em negociações diretas
com representantes da Frelimo para acelerar o processo de descolonização daquele território. Quanto a Angola, o governo português declarou a intenção de estabelecer brevemente contactos com os movimentos de libertação, de modo a iniciar logo possível negociações formais. Isto é o resumo da nota. Como escreveu Almeida Santos nas suas quase memórias, que nos serve de base para elencar este comunicado, ele faz o seguinte esclarecimento. Como se vê, trata-se de um texto acelerador. Expressões como celebrar imediatamente, transferência imediata, acelerar o processo, medidas imediatas, têm não só a bênção da ONU, como esse inequívoco significado. Fim de citação. Os militares começam então a assumir um papel cada vez mais importante na descolonização. Há muitos testemunhos do desconforto que isto causava ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas como disse o Ministro Mário Soares numa importante conferência de imprensa que deu aqui nas necessidades a 13 de setembro de 74, que é um documento histórico, não é? Essa conferência de imprensa, Mário Soares resume a situação da seguinte maneira. Como sabem, a política externa portuguesa está intimamente relacionada com a política de descolonização. Isto é 13 de setembro de 1974. Pouco a pouco, o centro de gravidade das decisões sobre os territórios ultramarinhos passa para os centros militares dos diferentes territórios e concentra-se em Belém, no Presidente da República e na Comissão Nacional de Descolonização, criada ainda no tempo de Spínola, para tentar controlar militares e civis na matéria. A Comissão Nacional de Descolonização fora criada por despacho do Presidente da República em 5 de setembro de 1974, dado que, e cito, a política a seguir no tocante aos territórios ultramarinos, pela sua complexidade e pela importância nacional e internacional que se reveste, transcende a esfera de competência de um só Ministério. Fim de citação. Paradoxalmente, mas como muitas vezes acontece na vida política, é depois da demissão do general Spínola como Presidente da República e da ascensão do general Costa Gomes a esse cargo, em acumulação com o chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, que essa concentração em Belém é mais nítida. Como refere Maria Inácia Rezola, e cito, não é por acaso que na sua primeira intervenção enquanto Presidente da República, Costa Gomes apresentou a descolonização como um processo irreversível, expressando publicamente o seu empenho em garantir o cumprimento dos compromissos já assumidos. Fim de citação. Um livro sobre Melo Antunes, uma biografia política. Esse papel aparece reforçado com a aprovação do cargo de chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e o próprio general Costa Gomes irá mais tarde, em 79, e cito, sempre entendi que, reparem, que uma vez que a Revolução se tinha realizado e uma vez que tinha tido sucesso, tínhamos a obrigação de a conduzir de forma a atingir os objetivos propostos pelo programa de Confiar. Fim de citação. Em termos de descolonização, o território que se vai seguir é o da Angola, que estivera sempre no cerne do problema. A própria Comissão Nacional de Descolonização recebe um reforço legal, com a sua passagem de despacho a decreto-lei, que é publicado em 31 de dezembro de 1974. Estamos quase a sair da descolonização. Com a Cimeira de Alvor, em meados de janeiro de 1975, que estabelecia os termos da transferência de soberania para Angola, Mário Soares quase que sai de cena do processo. A Cimeira inicia-se a 10 de janeiro sob a presidência de Costa Gomes, com 7 elementos nas delegações de cada um dos 3 movimentos de independência, sendo a delegação portuguesa constituída por Melo Antunes, António Almeida Santos, Mário Soares, Silva Cardoso, Fernando Reino, Gonçalves Ribeiro, Passos Ramos e Pesaraco. É muita gente. Mário Soares já não teve tanta companhia na resolução do diferente com a União Indiana. Fica muito sozinho. Embora como Ministro dos Negócios Estrangeiros.
sobre a chamada questão de Goa. Embora muitos fossem dos problemas pendentes com a União Indiana nessa ocasião. O despacho de 9 de setembro de 1974, o então só chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Costa Gomes nomeia uma comissão para a revisão dos processos dos militares punidos pela ditadura por causa dos acontecimentos ocorridos quando a ocupação de Goa, sendo esses militares posteriormente integrados nos seus postos. Em 24 de setembro de 1974, durante a 29ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, os ministros dos Estrangeiros de Portugal e da União Indiana, numa declaração conjunta, manifestaram a vontade de restabelecer as relações diplomáticas e consulares e concordaram em cooperar entre si na divulgação da língua e da cultura portuguesas. A 15 de outubro seguinte, foi publicada a Lei Constitucional número 9 de 74, que deu autorização para a conclusão de um acordo entre Portugal, ou entre a República Portuguesa, como nós assinamos no exterior, no interior nunca referimos esse nome de Cristo, entre a República Portuguesa e a Índia, a União Indiana, relativamente ao reconhecimento da soberania desta sobre os territórios do antigo Estado português da Índia. Os termos dessa lei constitucional entregavam ao Ministro dos Negócios Estrangeiros o poder de conduzir essas negociações. Mais ninguém se ofereceu. O pessoal sabe de tudo. Munido de todas essas disposições, Mário Soares, numa visita à União Indiana, concluiu em Nova Delhi, em 21 de dezembro de 74, o acordo diplomático consagrou os factos pela parte portuguesa. Estou a dizer isso porque é o enquadramento e a ação de Mário Soares como ministro dos Estrangeiros. A partir de meados de janeiro de 1975, quando o acordo de Alvor é assinado, Mário Soares pretende que a política externa seja muito mais do descolonizar e estabelecer relações diplomáticas. E encara de frente o seu principal objetivo, que é o de fazer evoluir a transição política para um regime democrático, pluralista, o seu verdadeiro objetivo estratégico nos governos provisórios. E agora, uma pequena divagação, se me permite. Mário Soares tinha presente o destino de Mendès France em 1954, depois dos acordos de Genebra que terminaram com a guerra de Indochina para os franceses. Como sabem, a França, em 1954, descobre que tem um problema orçamental. Uma coisa que se pode fazer todos os anos, mas normalmente há quem descubra isso num ano determinado ou numa altura determinada. Afinal, temos um problema orçamental. E isso causou um grande frisson entre os dois maiores partidos da Quarta República Francesa, que eram, respectivamente, o MRP, o Democrata Cristão, e a CFIO, correspondente ao Partido Socialista. Os dois partidos estavam as tropas francesas cercadas em Lyon-Fou, descobriram que o principal problema de França era o problema do rigor orçamental. E, excepcionalmente, olharam para a Câmara e encontraram lá um deputado com um pequeno grupo de um pequeno partido, não sei quantos deputados, mas vamos admitir que 15, uma coisa à CDS. Olharam para ele, aqui está um homem rigoroso, que sabe de finanças, mais tarde será partidário da República Moderna, está na hora de entregar o país só para conseguir estabelecer um orçamento com rigor daqui até ao fim do ano. Mendès France tirou-se com entusiasmo, com sentido de responsabilidade, o que se chama a ética republicana, para a sua missão, que era a de sanear as finanças. Mas, como se descobriu, mal última posse, que afinal as tropas francesas estavam em dificuldades militares
na Indochina, ele teve que apressar os chamados Acordos de Genebra e mal assinou o Marco da França assinou os Acordos de Genebra, os dois partidos, MRP e SFIO, descobrem que afinal a situação financeira não é tão má e empurram pelo poder que tinham na Câmara. É sempre um mal de qualquer solução monte, embora ela possa ser necessária de vez em quando, é que depois os deputados estão lá e trazem o destino e o calendário dessas experiências. Mendès France sai, com uma reputação extraordinária, quando terá percebido, quando voltou à sua cadeira de deputado, qual é o papel que o establishment tinha reservado, não é? Deve ter, enfim, não conheço os pensamentos dele, mas foram com certeza muito animosos para quem tinha pregado aquela partida. Só para dizer que as descolonizações em territórios com luta armada são difíceis, sejam em regimes ditatoriais, sejam em regimes democráticos. Aliás, a França teve uma repetição da matéria. E a solução foi quase a mesma. O personagem é diferente. O Mendès France já estava. A situação era diferente. Em 1958, como sabe, não é? De novo, os dois partidos do coletivismo, na altura, em França, eram ainda o MRP, Democrata Cristão, e a SFIO, secção francesa da Internacional Operária, antecessora do atual Partido Socialista Francês, que vão dar os plenos poderes a outro personagem fora do sistema e que é nada mais nada menos que o General de Gaulle, que já tinha feito esse papel em 45, 46, como a gente sabe, não é? E que vem daquela ideia, está bem, je vous ai compris, mas desta vez fico aqui. Não vou andar por aí. E estou para dizer que Mário Soares certamente tinha isto em mente quando toda a gente o empurrou para este papel que ele desempenhou com grande sentido das realidades como ministro dos Estrangeiros. Mas ele não quer. Vou agora retomar aqui o que está a dizer. Mário Soares sabia que muitos, mesmo na nova ordem das coisas em Portugal, só queriam ser desresponsabilizados pela descolonização necessária, que não souberam preparar e muito menos resolver. Eu, como escreveu Eduardo Lourenço no Labirinto da Saudade, e vou citar o nosso psicanalista da sociedade portuguesa. Durante a descolonização, os portugueses estiveram ausentes de si mesmos. Foi quando se dizia que era exemplar, que era extraordinário, depois eu disse exatamente o contrário. Uma astúcia coletiva. Foi uma astúcia coletiva para a defesa, claro, do egoísmo sagrado, nesse caso, da sociedade. Mas Mário Soares não quer ser, nem será, um homem para uma só ocasião. Ele conduz a política externa olhando para a política geral. Se de Gaulle fundou a Quinta República nos escombros da Guerra da Argélia, Mário Soares quer passar da descolonização à democratização. Por um lado, ele já tinha desatado o logorde da descolonização dentro dos princípios da autodeterminação e da independência como defendera, pelo menos desde 1965. Ou seja, 10 anos antes de tudo isto. Por outro lado, os militares, a Junta de Salvação Nacional e a própria Comissão Nacional da Descolonização retiravam a influência decisiva em certos momentos, como foi o caso do Lusaka e também do Alvor. Soares ansiava, pois, por ocupar-se de outros sistemas de política internacional para além da independência dos territórios ultramarino. Ora, em matéria de política externa, o programa do MFA era extremamente lacónico, acentuando a continuidade com os compromissos internacionais do Estado português e fazia apenas uma breve alusão
à vantagem de alargar e diversificar as relações internacionais. Nem o secretário-geral do Partido Socialista era homem para se deixar encaixar nesta moldura tão clássica e fixada. Mal toma posse como Ministro dos Negócios Estrangeiros, a 16 de maio, improvisa. Acho que posso dizer assim. Num repente, desloca-se à Nunciatura, em Lisboa, e visita o Núncio e depois o Cardeal Patriarca. Maria João Avilés pergunta-lhe a propósito. No dia 20 de maio, encontrou-se com o Núncio Apostólico em Lisboa. Fez questão de o visitar pessoalmente na Nunciatura, em vez de como mandava o protocolo, receber o Sr. Giuseppe Maria Sensi no Palácio das Necessidades. Porquê? Mário Soares responde. Justamente foi um gesto simbólico, espontâneo, que pratiquei por mera intuição política, contra a praxe, e sem consultar o protocolo de Estado. Sabia que necessitava do apoio da Igreja, quer na consolidação da democracia, quer na descolonização. Eu posso dizer que dava à Igreja de Roma, ao Vaticano, eu nunca vi Santa Sé, alguns dos contactos que vinha a estabelecer ao longo dos anos. O meu encontro com o Núncio caiu bem, agradou aos meios diplomáticos. O meu encontro com o Núncio, mas não fiquei por aí. Fui mais longe. Propus-me também a Conselho de Ministros visitar o Cardeal Patriarca de Lisboa para apaziguar a opinião católica e evitar que a Revolução caísse no tremendo erro de deixar que ressurgisse a questão religiosa, um dos erros mais funestos da Primeira Época. Fim de citação. Deram um salto diplomático, como político que era. Em fevereiro de 75, durante o terceiro governo provisório, Portugal e a Santa Sé estabelecem um protocolo adicional à concordata, sem qualquer problema. A coisa mais pacífica que se conhece, embora tenha sido Salgado Zenha a conduzir o processo, é óbvio que essas pessoas prepararam o terreno para o efeito. Podia-se falar depois da continuação da política de Mário Soares. Esta questão, estamos a falar dele como Ministro dos Estrangeiros. Depois dos reconhecimentos internacionais, veio a fase, também coroada de um êxito quase automático, do estabelecimento de relações diplomáticas com os países que as haviam cortado com Portugal por causa da questão colonial ou não haviam sido estabelecidas por questões de uso ideológico. Junho de 1974 é o mês dos países do leste europeu e da União Soviética. Agosto e setembro, o tempo dos países do terceiro mundo, para aquelas questões que os senhores já sabem, e da União Indiana. Soares mostra-se satisfeito. É ele que o diz. Cito: a minha única pena, quando abandonei o Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi não ter conseguido estabelecer relações diplomáticas com Pequim. Fim de citação. Agora digo eu. Podia ter mencionado o Estado de Israel nessa ocasião, mas não o fez. Considerava certamente esse caso mais fácil de normalizar. Com efeito, não tinha sido agradável para a República Portuguesa ter reconhecido unilateralmente Pequim como única representante da China em janeiro de 1975 e depois ter ficado à espera da resposta da República Popular da China até 1979. Como já escrevi há alguns anos, a abertura ecuménica da política externa portuguesa, embora necessária, não chegava a constituir uma estratégia propriamente dita, se por esta se entender uma escolha de prioridades. Será por ocasião da 29ª Assembleia, Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 23 de setembro de 74, Mário Soares irá compendiar alguns tópicos orientadores dessas opções. E sim, depois da descolonização, o Ministro dos Estrangeiros sublinha a fidelidade à NATO, o reforço da comunidade mundial brasileira, o estreitamento de relações, que não aparecerá até aí, só para... o estreitamento de relações com o Reino Unido, a Espanha e os Estados Unidos da América, assim como o interesse em praticar uma política realista, como vem no discurso, para com os países do terceiro mundo, e ainda a colaboração ativa com a própria ONU e demais organismos de cooperação internacional, colaboração dita por deficiente durante o regime colonial. Mário Soares abriga a política externa
sob a capa plácida da sua bonomia, mas é muito transparente ao apresentar-se nos organismos internacionais como o representante de um novo Portugal. Não posso deixar de citar aqui uma passagem ou outra, antes de ir orientando para a conclusão. Desde logo na Conferência Ministerial da NATO, em Otava, que dotou a Aliança Atlântica de uma nova carta, ao discursar a 18 de junho de 74, realçou que há de novo na posição portuguesa. E cito mais Soares: Portugal poderia voltar a assinar hoje o tratado, agora numa atitude de completa boa-fé, o que não foi o caso no passado, e irá subscrever a projetada Declaração Atlântica em plena coerência consigo próprio. E enfatiza com a naturalidade de alguém que não havia pactuado com o regime anterior. Eu não sou, portanto, diz o Sr. Presidente, um ministro que sucedeu a outro ministro numa normal mudança governamental. Tem sido um esforço heróico, aliás, digamos, a atuar este aspecto. Eu não sou, portanto, Sr. Presidente, um ministro que sucedeu a outro ministro numa normal mudança governamental. Tem sido um grande esforço. Representante de um Portugal democrático e livre, é nesse espírito de unidade e total abertura que me apresento perante vós. Foi longa e difícil a luta do povo português, e agora, acentuar aqui um aspecto do que foi dito nessa altura, por Mário Soares, sem auxílio de ninguém, isto é dito em pleno Conselho de Ministros da Aliança Atlântica, para reconquistar a democracia perdida em 1926. Foi um trabalho em profundidade, no interior de cada consciência. Sem auxílio de ninguém. Sabem que depois haverá muitas ditaduras que vão evoluir, infelizmente evoluíram nesse sentido, mas com auxílio. Não foi o nosso caso. Refugiados em minúcias jurídicas sem consistência, o regime faz uma série de críticas ao regime, acho que é normal. Já passou. O Ministro dos Estrangeiros retoma o tema das diferenças entre regimes quando discursa na Assembleia Geral das Nações Unidas em 23 de setembro, já foi dito. E cito: estou aqui em representação de um Portugal renovado, que nada tem a ver com o Portugal tão repetidamente condenado nas Nações Unidas. Esse Portugal renovado deixou de ser um país hostil ou reticente à ONU e relapso no cumprimento das obrigações que lhe cabem. É hoje um país desejoso de participar plenamente na vida internacional. Fim de citação. E assim foi realmente. Basta referir as candidaturas coroadas de êxito ao Conselho de Segurança, por 2 vezes, à eleição retumbante de um presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, por um conhecido político português, a nomeação do Alto Comissário para os Refugiados, entre outros cargos, como exemplos das consequências a prazo daquele parágrafo. O quadro multilateral era, aliás, o mais propício a essas declarações de princípio e à apresentação de uma carta de intenções do novo regime democrático. Praticamente tudo o que foi dito por Mário Soares há cerca de 40 anos na ONU, na NATO ou no Conselho da Europa, entre junho e setembro de 1974, podia hoje ser lido de novo com naturalidade e validade. As outras opções de política externa, para além das decorrentes do processo de descolonização, colocavam-se hoje no registro. Por exemplo, tendo o Partido Socialista sido fundado na República Federal da Alemanha, para que lado do Atlântico iria pender Mário Soares na gênese do regime democrático? Ele que afirmará com meridiana clareza a Maria João Avilés: nesse tempo eu não fazia distinção alguma entre as duas qualidades, desde Ministro dos Estrangeiros e desde Secretário-Geral do Partido Socialista. Fim de citação. Enquanto estiveram no exílio, Mário Soares fundaram o PS na República Federal da Alemanha e, para o que mais interessa aqui, entraram na Internacional Socialista, cuja história no contexto da Guerra Fria é conhecida. O presidente internacional socialista, na altura, é Willy Brandt, e este imprime a esta organização uma dinâmica de altura influente nas relações internacionais. Nada que se compare aos nossos. A transição democrática em Portugal será um primeiro ensaio para o que virá a seguir na Espanha,
e depois na América Latina, para ficarmos por aí. Logo nos primeiros meses visitaram Portugal Willy Brandt, Olavo Paulo e François Mitterrand. Mais tarde serão os senadores norte-americanos Edward Kennedy e McGovern, todos a convite do secretário-geral do Partido Socialista. Neste enquadramento não é possível esquecer o apoio que Londres dará a Mário Soares no desencadear do processo de transferência de soberania para os territórios ultramarinos e que completa este quadro fornecido pela família social-democrata. Pedro Oliveira realça seu apoio com a transcrição de documentos nos quais se revela que o governo trabalhista de Wilson e Callaghan tenta ajudar as diligências de Mário Soares nas conversações com o PAIGC e a Frelimo, e Pedro Oliveira chega a afirmar que o ministro dos Estrangeiros dos 3 primeiros governos provisórios, portanto, Mário Soares, era o ministro português favorito do governo britânico. Fim de citação. Mário Soares navega entre esses pontos de apoio conforme as questões que lhe vão sendo colocadas na agenda. Pragmático, passou de uma visão declarativa sobre a política externa para uma utilização empírica dos diferentes registros internacionais, organizações multilaterais, relações bilaterais, apoio de famílias ideológicas, inclusive a do Vaticano, como já se referiu. Mário Soares não faz distinção entre a Europa Ocidental e os Estados Unidos da América no início da Revolução. Antes mobiliza várias personalidades do Internacional Socialista para enviar mensagens ao governo norte-americano. James Callaghan escreve uma mensagem a Kissinger a 3 de maio de 74, onde afirma, e volto a citar Pedro Oliveira, Soares atribui grande importância ao facto de poder ter o total apoio dos governos britânico e americano. Fim de citação. E, de facto, esses 2 países contribuíram, cada um à sua maneira, para a consolidação do regime democrático pluralista em Portugal, o objetivo fixado por Mário Soares, e que, mesmo tendo em conta o modo desta conferência, não pode ser ignorado. Até 25 de abril de 74, Mário Soares tinha poucos contactos nos Estados Unidos da América. Mas cedo, começou a tratar deles e em novembro de 74 já estava em condições de convidar o senador Edward Kennedy a visitar Portugal. Não vale a pena repetir a história com Kissinger, pois os factos são os factos e as opiniões são conhecidas. Bernardino Gomes e Tiago Moreira de Sá já escreveram tudo sobre o assunto. Considero-nos obrigados nesta matéria. Mário Soares é o vencedor político desse quiproquo. É, aliás, a vantagem da história, quando ela se faz no filme, não é? A grande questão que se coloca neste enquadramento ocidental da política externa de Mário Soares, este tópico que tem interesse, mais do que se pode pensar, é de saber se no início do regime Mário Soares oscilou entre uma política mais atlantista americana ou mais continentalista europeia, mesmo tendo em conta o enquadramento do conflito leste-oeste e da Guerra Fria, e que grau de oscilação era possível numa altura. Carlos Gaspar, ainda esta semana, deu-nos um excelente artigo publicado no Jornal Público, deu-nos uma perspectiva dessa temática, em termos gerais, em termos de enquadramento do que quer dizer isso. A chegada de Carl Lucy como embaixador dos Estados Unidos da América veio reforçar a ideia de que Washington estava pronto a apoiar a transição democrática portuguesa, e esse apoio Soares não o desdenhou, antes o procurou. Quando chegou a hora da Europa connosco, em fevereiro de 1976, a Frente Atlântica estava no centro da política externa de Mário Soares e assumiu um trabalho quase solitário do secretário-geral do Partido Socialista durante os seus 9 meses de ministro dos Negócios Estrangeiros dos 3 primeiros governos provisórios, muito ajudado pelo seu chefe de gabinete, Vítor da Cunha. A fundação do Partido Socialista na República Federal da Alemanha e as suas relações com o SPD de Willy Brandt não invalidaram que Mário Soares tenha tido uma política internacional marcadamente euroatlantista e uma preferência acentuada por uma aliança com os Estados Unidos, para além de um bom entendimento contínuo com o governo britânico, como já vimos. Essa espécie de aliança bilateral com os Estados Unidos não podia ter muitas consequências imediatas
no plano da descolonização. Isto eu em crer que o Mário Soares não era bem isso que pretendia nem esperava. Contrariamente a quem pensava que os Estados Unidos iam entrar por África dentro. Mas foi importantíssima no fortalecimento, no imediato, mas foi importantíssima no fortalecimento do regime democrático pluralista em Portugal e mais tarde, já durante o primeiro governo constitucional, na procura de meios financeiros para enfrentar as dificuldades portuguesas neste domínio. A República Portuguesa esteve prestes a selar uma aliança bilateral com os Estados Unidos, caso o desfecho da Operação Grande Empréstimo tivesse sido outro. O realismo político orientará, porém, Mário Soares para uma aproximação à Comunidade Económica Europeia, depois da realização de uma cimeira de dirigentes da Internacional Socialista no Porto, em fevereiro de 1976, à altura em que apareceu o slogan na Europa Connosco, conforme refere Fernando Reino. Mas nessa altura, Mário Soares, secretário-geral do Partido Socialista, já não era ministro dos Negócios Estrangeiros. E agora é que estou mesmo a chegar. Curiosamente, os dois países com que Mário Soares terá tido maior dificuldade em tratar, durante esse período, foram a França de Giscard d'Estaing e a China Popular. Mesmo Moscou, para além das interpretações sobre o que terá pretendido da Revolução Portuguesa, não o obcecou. Normalizou as relações com a Rússia quando foi ministro dos Estrangeiros. Nunca pretendeu ir mais além. Fez mesmo uma visita oficial à União Soviética em janeiro de 75 e nomeou um embaixador político, perito em comércio internacional, Mário Neves, para desenvolver as relações diplomáticas com esse país. E também encara com normalidade a abertura a leste, mas sem excessivas expectativas. Outros países dotados de regimes políticos refratários ao entusiasmo democrático, como a Espanha franquista ou o Brasil do General Kaiser, mostraram receptividade às iniciativas dos governos provisórios e, sobretudo, a frente com Madrid revelou-se serena, malgrado a sensibilidade da contaminação das fronteiras. Também a União Mediana normalizou à primeira oportunidade as relações com a República Portuguesa em setembro de 74, o que permitiu a ratificação do Tratado de Sobrevoo em junho de 75 e que foi precedida, como já vimos, de uma visita do Ministro dos Estrangeiros Mário Soares a Nova Delhi no início de janeiro de 75. E agora, para si. Foi dentro desse espírito do convite do Dr. Manuel Franco que só falei da política externa de Mário Soares enquanto Ministro dos Estrangeiros. Com efeito, nesta troca de conferências por antigos Ministros dos Estrangeiros, ou entre titulares de cargos políticos, que caracteriza esta série de conferências promovidas pelo Instituto Diplomático da sua direção, não iria criar um desvio para tratar da política externa de Mário Soares enquanto Primeiro-Ministro. Eu da sua diplomacia enquanto Presidente da República. Pois não fui nem uma coisa nem outra, não é? Presumo que o Dr. Pinto Balsemão se terá referido também ao consulado de Mário Soares e a sua conferência sobre a política externa do Primeiro-Ministro. Mas o que interessa aqui sublinhar é que tudo na estadia de Mário Soares no Palácio das Necessidades foi excepcional. Em menos de 10 meses, de maio de 1974 a março de 1975, ele conduz a Secretaria de Estado com uma naturalidade e uma eficácia notáveis. Ele próprio começa por destacar. E cito: eu não conhecia a carreira diplomática. Comecei por convidar para o meu chefe de gabinete, Vítor do Cunha Rego. Foi por sua sugestão que convidei para o meu principal assessor, o diplomata Manuel Sá Machado. Um homem excepcional, trabalhador, inteligente, informado, com um extremo bom senso. Me ajudou muitíssimo. O meu secretário de Estado foi Jorge Campinhos, e muito próximo de mim trabalharam ainda Bernardino Gomes, Alfredo Barroso, que dirigiu os serviços de imprensa, Alfredo Duarte Costa e alguns outros. Fim de citação.
procede depois a modificações na hierarquia do Ministério e nomeia novos diretores gerais e um novo secretário-geral. Tomás Anderson. Mário Soares não alimentou a prática dos saneamentos na Secretaria de Estado, mas não deixou de nomear vários embaixadores políticos. José Fernandes Fava, para Cuba. Ramos Horta, para a Jugoslávia. Veiga Simão, para as Nações Unidas, embora tivesse preferido que fosse Jorge Sampaio a ter ido para lá. Mário Neves, para Moscou. Manuel Belo, para a OCDE. António Lopes, para Bona, embora por sugestão de Spínola. Coimbra Martins, para Paris, não digo por sugestão de quem. Todos continuam para além dele. Todos continuaram para além dele no Ministério. Ainda no domínio da sua administração da carreira diplomática está o Decreto-Lei nº 308/74, de 6 de julho, que no artigo 25º abre às mulheres a possibilidade de entrarem na carreira diplomática. Como ele dirá mais tarde, julgo que pacifiquei o Ministério. A única dúvida que subsistia quando foi desviado, depois de 11 de março de 75, para Ministro de Estado, era Pelé Monta. A sua política externa seria irreversível? Ponto de interrogação. Muito obrigado. Gostaria de agradecer esta conferência magnífica que nos fez, a muitos, pelo menos de nós, revisitar uma história, embora eu também só tenha entrado para o Ministério na mesma altura do Secretário-Geral, em 79, mas pelas muitas pesquisas que entretanto fiz, percebi-me que este período foi um período muito batalhado e agradeço ao professor Luís Pereira ter-nos dado esta visão não empírica, mas reconciliada, digamos assim, de um período em que os discursos dos ministros vinham inteiros nos jornais. E como é, por exemplo, o discurso de despedida de Mel Antunes, enfim, uma altura muito, muito batalhada e em que nós ficámos agora com uma visão integrada do que é que foram esses meses dos governos provisórios e desse período da descolonização. Também foram aqui trazidos elementos de entendimento e, pela minha parte, eu agradeço a conferência. Eu acrescentar a esta audiência que tem sido tão fiel e tão interessada e também que eu considero uma audiência gourmet, por assim dizer, destas conferências, que teremos no próximo mês o professor André Gonçalves Pereira, que nos irá falar sobre as alternativas ao Império. Ou seja, como é que foi o período imediatamente anterior e como é que Portugal se foi governando nas Nações Unidas com essas normas que o Dr. Mário Soares chamava de falsas, Argúcias jurídicas. É um orterno. Essas argúcias jurídicas estarão aqui em foco no dia 21 de março. Até lá e contando com a vossa presença, muito obrigada mais uma vez.